trazer para vocês um estudo sobre a roda do ano de Hecate, tá? Essa é a forma como eu celebro a roda do ano, é a minha forma atualizada. Essa é a forma com que eu tive um contato muito íntimo durante bastante tempo com Hecate, até eu formar esse formato de roda do ano. Porque, assim, para mim, como para muitas pessoas que trabalham com a bruxaria natural, é muito difícil se adaptar à roda do ano wicana, por conta de mitos que não fazem parte da minha rotina, de formas de celebrar que não, para mim, não são formas que eu pratico, tá? Então aí eu trouxe para vocês essa imagem que eu fiz. Se vocês quiserem utilizar essa imagem, eu vou deixar para vocês o link do blog aqui embaixo, tá? Vocês podem usar essa imagem aí para as coisas de vocês, tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a parte fundamental da roda do ano é a parte que liga as celebrações, os sabás, com as estações do ano. Deixa eu voltar aqui. Como vocês já devem ter visto na internet, pesquisado, né? A roda do ano, ela é dividida em 8 celebrações, onde essas celebrações, elas datam aí um período pré-cristão, tá? Alguns autores chamam de antes da Era Comum. Essas comemorações, elas estão muito associadas com as questões da natureza, com a modificação da movimentação do Sol. E esses sabás, normalmente, eles se dividem em maiores e menores, tá? Os sabás maiores são os que celebram o céu, e os menores são os que celebram a terra. Ou seja, os que celebram o céu são os sabás que celebram o Sol, e o da terra são as estações do ano. Os sabás maiores é o Samhain, Imbolc, Beltane e Lammas. Os sabás menores é o Yui, que é o solstício de inverno, o Ostara, que é o equinócio de primavera, Lita, que é o solstício de verão, e o Mabon ou Mabon, que é o equinócio de outono. Cada celebração dessa possui datas diferentes dependendo da região que você vai celebrar, porque elas estão intimamente ligadas com as estações, tá? Então aí você pode observar na imagem que Lita tem relação com o verão, Lammas é o meio do verão, Mabon ou Mabon é outono, Samhain é o meio do outono, Yui é o inverno, Imbolc é o meio do inverno, Ostara é a primavera e o Beltane é ali o meio da primavera para voltar para o verão de novo, tá bom? Eu vou me atentar aqui especificadamente à minha roda que eu trabalho, tá? A roda que eu celebro. Então vamos lá. Cada estação tem seu raio energético, sua vibração que nos conecta com a natureza e conosco mesmo. Todo aquele que queira se aprofundar nos mistérios da mente e do espírito devem experimentar ritualmente estas energias. A proposta que Hecate me passou para poder celebrar essa roda do ano não é simplesmente para mim trabalhar com os rituais ou para mim trabalhar com os mitos já existentes aí da bruxaria tradicional, que acaba sendo a Wicca, apesar de que a bruxaria tradicional é uma outra vertente, mas tradicionalmente a gente entende como a Wicca, tá? Então, vamos lá. Hecate me passou a seguinte questão. Cada sabá nós vamos utilizar para trabalhar a nossa jornada na bruxaria, a nossa jornada espiritual. Então, cada sabá, ele faz parte de uma etapa do nosso caminho, da nossa jornada, em caminho da nossa ascensão, do nosso desenvolvimento espiritual. Lita está relacionado com a superfície, ou seja, né, a nossa parte consciente.
Em Lamas, nós vamos passar por um período chamado Descendo para a Caverna, que é um período em que você vai contemplar algumas questões psicológicas para se preparar para o Mabel, que é a caverna de Hecate. Depois nós vamos passar pelo Samhain, que é um caminho descendo para o submundo. E Ui é quando você visita o seu submundo interno. Imbolc é quando você está voltando, subindo para a caverna. Beltane é quando você está subindo para a superfície. E Lita é quando você volta novamente para a superfície. Em termos de entender agora como ela funciona, em Lita, nós ficamos mais ativos e a chama da tocha da deusa nos banha de força. Nessa roda de Hecate, nós iniciamos e terminamos em Lita, diferente das outras formas de celebrar, aonde o Samhain ali é o ponto principal e inicial da roda. Nós vamos iniciar a roda em Lita. Lita é representado pela tocha de Hecate. A tocha de Hecate, o fogo que vai nos impulsionar, nos dar fé, coragem, força, para que possamos aí seguir um ciclo de nossa jornada em busca do nosso autoconhecimento e do estreitamento dos laços com Hecate. Quando nós vamos descendo para a caverna, nós nos encontramos ali na celebração de Lamas. Quando nós identificamos os ciclos que precisam ser encerrados, nossos defeitos psicológicos e nossas sombras. É importante ressaltar que quando nós vamos trabalhar com nossas sombras, o que são as sombras? São os agregados psicológicos, são os defeitos que nós possuímos que nos impedem de vibrar com nossas virtudes. Cada defeito psicológico que nós temos, como a mentira, a avareza, o autoritarismo, tudo isso são arquétipos das nossas sombras. Quando nós trabalhamos com nossas sombras, nós tiramos das sombras uma virtude há muito aprisionada. E aí sim nós estamos vibrando em caminho do momento em que nós vamos vibrar, porque nós somos deuses em potenciais. Todos nós podemos chegar ao nível de deuses. Sim, com certeza. E a deusa Hecate, ela tem esse trabalho muito especial, que é o trabalho de você esculpir a si mesmo. Você trabalhar em cima de si mesmo para que você possa se desenvolver espiritualmente e conseguir suas iniciações internas e espirituais. Voltando aqui, nos preparamos para entrar na caverna de Hecate. Na caverna de Hecate, nós estamos no período de Mabon, ou Mabon. Na caverna de Hecate, nos comprometemos a trabalhar com nossas crenças limitantes e encarar de frente o que precisa ser mudado, transformando ao longo da roda nossas sombras em luz, dia e noite. Dia e noite têm a mesma duração na natureza, nos lembrando do equilíbrio de sombras e luz. Então, nesse período de Mabon, nós vamos trabalhar ali no sentido de ver as nossas sombras, ver como nós estamos realmente. Esse é um período que a gente trabalha com o espelho de Hecate. Então, dando prosseguimento, a próxima celebração é descendo ao submundo, que é o Samhain. Em Samhain chegamos no fundo de nosso abismo pessoal, em nosso submundo. Ali se encontra tudo que ignoramos, mas que precisa ser trabalhado. Em Ui, já temos identificado como estamos, e aqui são feitas práticas para transmutar o chumbo e ouro, ou seja, nós trabalharmos as sombras para transformá-las em luz. Não basta apenas identificar quais são nossos defeitos. Nós temos que trabalhar sobre eles, trabalhar sobre si mesmo, para que nós possamos conseguir aí a nossa jornada espiritual. Em Imbolc,
vamos purificando nossas sombras e nos preparando para o nosso encontro novamente na caverna de Hecate. Então, aquele primeiro momento que nós descemos até a caverna de Hecate foi para que Hecate nos guiasse em nossa jornada, descendo ao submundo, conhecendo a fundo nossas sombras, trabalhando sobre elas para nos prepararmos para voltar na caverna novamente. Tá? Em Imbolc nós vamos purificando nossas sombras e a gente vai se preparando ali para poder trabalhar de forma bastante árdua sobre elas. Em Ostara, estamos na caverna de Hecate e começamos a manifestar as virtudes que estavam aprisionadas pelas sombras. Nesse momento, recordações de vidas passadas e a mediunidade, ela é aflorada também. E nós vamos trabalhar sobre isso, tá? Por que eu lembrei de tal coisa da vida passada? Qual a relação disso com essa vida? O que eu posso tirar de proveito para me curar, para me trabalhar na minha jornada? Então, chegamos em Beltane, onde estamos criando Hecate, é uma deusa lunar. Todos nós possuímos corpos internos, tá? Que são o nosso veículo de expressão nas diversas dimensões. Nós estamos no físico e precisamos do corpo físico para interagir com a matéria. Quando nós saímos em corpo astral, nós precisamos do corpo para que possamos aí viajar pelas dimensões astrais. Só que nós não nos recordamos dessas experiências como nós gostaríamos, porque nós não temos um corpo astral desenvolvido. O nosso corpo astral, ele é lunar, ele é um corpo astral que não tem ali uma forma perfeita. Ele é como se fosse um embrião, um fantasma daquilo que ele deveria ser. Conforme nós vibramos com as tochas de Hecate e nós desenvolvemos esse trabalho aí com as nossas sombras, fazendo essa transmutação da sombra em luz, nós conseguimos aí transformar nossos corpos em corpos solares, ou seja, você de fato criar um corpo astral para que você possa viajar nas dimensões, para que vocês possam ir até as divindades, para poder receber aí o conhecimento diretamente das divindades. Você se projetar astralmente para poder você ir até um mestre, tá? E você possa ter esse ensinamento nos pés ali da deusa. Então, para isso, nós temos que trabalhar. E quando nós liberamos luz que estão aprisionadas nas sombras da nossa psique, nas sombras do nosso comportamento egóico, nós estamos manifestando a solar. E aí, através de Beltane, nós estamos vibrando com o arquétipo da serpente, para que haja uma transmutação nos internos. E assim a gente possa estar conseguindo iniciações internas. Só para me terminar de ler, desenvolvendo nossa parte divina, gerando nossa divindade potencial. Voltamos em Lita mais conscientes de nós mesmos. Encerramos um ciclo de aprendizagem mais espiritualizados. Nos preparamos para seguir para mais uma roda até que nosso seja completado. Logicamente, em um ano, nós não vamos conseguir fazer um trabalho sobre si mesmo para nos, entre aspas, santos. Nós não vamos conseguir despertar toda a energia potencial divina que se encontra adormecida em nós mesmos em apenas um ano, né? Quem dera fosse. Então, cada vez que você vai girar a roda, você identifica com Hecate quais são as sombras que você precisa transmutar. E esse trabalho feito de maneira orientada é um trabalho que dá muitos frutos, né? No Coven, nós estamos fazendo todo um trabalho psicológico sobre isso. Então, nós trabalhamos não só a parte mágica, mas a questão psicológica das sombras. E é muito interessante que, se você está vendo esse vídeo e você não faz parte do Coven, não necessariamente é obrigado a fazer parte do Coven, mas que você tenha aí um acompanhamento para que tenha um trabalho conciso com as sombras.
Para se ter esse trabalho com as sombras, não é só querer. Você tem que ter também um conhecimento psicológico, um conhecimento psicanalista, um conhecimento que tenha a ver com a psicologia em si, porque nós vamos estar de frente com traumas e situações que, por muitas das vezes, sozinhos nós não conseguimos lidar. Então, nós temos aí a relação. Beltane está relacionado com o nosso consciente e Lita também. Lamas está relacionado ao nosso subconsciente, ou seja, aquilo que está gravado em nossa mente, que nós podemos acessar se a gente forçar para lembrar. Por exemplo, eu não lembro, não está na minha mente agora quais são as 7 cores do arco-íris. Mas se eu parar, respirar, eu vou me recordar, porque o meu consciente vai buscar no meu subconsciente essa informação. Então, Lamas e Mabon estão relacionados com o nosso subconsciente. Soin e Yui está relacionado com aquilo que eu não tenho domínio, que é o meu inconsciente. Então eu preciso ir até o inconsciente para buscar algumas questões como raiz de traumas, raiz de questões que são aí a resposta para determinado comportamento ou determinada crença limitante. Então aí essa informação ela vai ser buscada. Ela vai passar para o meu subconsciente em Invoke. Essa informação vai ser usada, passando por Ostara, até vir a minha consciência. Então, existe todo um trabalho acerca disso. Passando para o próximo, vamos lá. Tem uma relação muito íntima de Lita com Yui, o consciente e o inconsciente, a superfície e o submundo. Ambos estão relacionados com as tochas de Hecate. Quando estamos em Lita, nós podemos dizer que pegamos a nossa tocha e recarregamos com a coragem suficiente para descer até o submundo. Então aí caminhamos aí nessa jornada. Quando chegamos em Yui, a deusa renova a nossa esperança, nos dá mais fé para que consigamos completar a nossa roda. Então, a partir de Yui, a nossa chama ela é alimentada através da nossa força, da nossa coragem, do nosso poder pessoal. Então, quando você retorna para Lita, sua tocha está mais ali acesa, com mais coragem, mais fé, porque juntou o seu poder com o poder de Hecate. Então, aqui eu tenho uma relação, tá, do Sabá com uma questão arquétipa, tá? Em Lita, eu tenho a relação com a tocha, assim como eu tenho com Yui. Em Lamas, eu tenho a relação com a triluna. Por quê? Em Lamas, nós vamos ali vibrar com quais são os ciclos que eu preciso finalizar dessa vez. O que eu preciso ver que eu não estou vendo? Quais são as crenças limitantes que estão me impedindo de seguir em minha jornada? Então, eu vou identificar aquilo que precisa ser tratado. Quando eu chego em Mabon, eu vou ter aquela pré-informação e vou investigar através do espelho de Hecate. Então, nós vamos ali ver como realmente, espiritualmente, nós nos encontramos. Quando chegamos em Soen, nós precisamos cortar, tirar tudo aquilo que não vai nos auxiliar em nossa jornada. Então, é simbolizado pela foice. Em Yui, nós temos novamente a tocha. E em Invoke, nós temos a chave. A chave, ela tem uma relação com a magia prática. São as chaves mágicas que vocês precisam estar utilizando para estar avivando esses fogos aí que estavam adormecidos nas sombras. Em Ostara, você tem um vislumbre do espelho de um ponto de vista diferente. Ambos os espelhos estão dentro da caverna de Hecate. Mas, desta vez, você contempla o seu novo eu num processo de transmutação. Em Beltane, nós temos aí o arquétipo da serpente, onde nós vamos estar trabalhando corpos internos para chegar em Lita mais uma vez. Eu trouxe aqui para vocês também
uma relação de horários com os sabás. Então, quando você está trabalhando magias práticas relacionadas à Lita, essas magias elas recebem mais influência energética, tá? Elas vão te auxiliar mais ao meio-dia. Em Lamas, às 3 da tarde. Em Mabel, às 6 horas da noite. Soen, às 9 horas da noite. E Yui, à meia-noite. Em Bouk, às 3 da manhã. Ostara, às 6 da manhã. E Beltane, às 9 horas da manhã. Red, da onde você tirou toda essa informação? Né? Eu tirei essa informação de informações recebidas diretamente por Hecate através de um ano inteiro de meditação, de integração com a deusa e também através dos meus estudos pessoais sobre a psique, sobre os agregados psicológicos, eus e egos. De toda ali o meu estudo da teosofia, Helena Blavatsky, Samael Aun Weor. Então eu tenho aí uma jornada de cerca de uns 20 anos estudando essa parte da psique com a magia. E aqui eu finalizo para vocês a minha apresentação sobre a roda do ano de Hecate. Eu vou deixar para vocês aí, deixa eu voltar aqui para não ficar tela preta. Eu vou deixar para vocês o link da postagem do site jardimdehecate.com, onde vocês podem estar encontrando outras informações acerca da deusa Hecate, mas não de um ponto de vista só da parte prática, bruxesca, mas também de um ponto de vista psicológico, em que nós vamos estar trabalhando com a nossa jornada espiritual. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais informações sobre o nosso Coven Jardim de Hecate, você também encontra essas informações lá no nosso site, assim como outras informações sobre Hecate e até mesmo os livros que eu já publiquei. Um beijo enorme para vocês e tchau, tchau!